é tudo o que existe? Ou é o caso de que não somos projetados fisiologicamente para experimentar ou ver essas dimensões, mas que eventualmente encontraremos provas delas? Qual a probabilidade de haver outra dimensão? Bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus. Porque Deus, ele é imanente e transcendente, ele não existe na nossa realidade espaço-temporal. Alguma força mais antiga existiu para criar o Big Bang? E se fosse, de onde veio? Então a ciência está provando a existência de Deus, está lá, essa partícula é uma materialização do Espírito Divino. Essas partículas poderiam esclarecer a origem das partículas fundamentais da natureza. Estamos há meses ou anos de entender as outras dimensões? Ótima pergunta. Acontece que haverá um acelerador de prótons e partículas a enormes quantidades de energia, chamado de o Grande Colisor de Hadrons. Estará num lugar chamado CERN, na Suíça. E isso responderá essa pergunta. Gênesis, capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. Now, you may not be aware of what's going on over there, but there's a thing over there that's called a Large Hadron Collider, and it is an accelerator. It accelerates particles and then brings them to the point of collision. For what is happening in that collider is an astounding thing. So I want to read something to you this morning from what's called a theoretical physicist. This man, his name is Stephen Hawking. He's well known throughout the world. Anyone that has anything to do with nuclear energy or has anything to do with physics knows this man. And he is one that some rate even on the level of Einstein and of that level. And so I want to read to you what this man has to say about what's happening right now in CERN, Switzerland. Listen carefully. These are the words of Stephen Hawking. He recently warned the reactivation in March of CERN's Large Hadron Collider could pose grave dangers to our planet. The ultimate reality, check, we are warned. Hawking has come straight out and said the God particle, and this is what you've heard referred to time and again as the Higgs boson particle, the God particle found by CERN could destroy the universe. Now let that settle in. This man is an atheist, and he says there is no God. Yet he says that what's happening right now in CERN, Switzerland, has the potential to destroy the universe. Há muitas pessoas que estarão coletando dados, e quando eles tiverem esses dados do que acontece quando se choca prótons sob alta energia, as pessoas irão pensar essas coisas para testar as diferentes ideias. Muitas pessoas têm sugerido que pode haver ali, mas no geral estarão olhando para as partículas energéticas, de onde elas vêm,
o que está produzindo, seja o que for que eles encontrarem. Será um longo processo, onde esses dados são analisados, não em uma corrida para ver quem é o que fará. Mas quando começarem a surgir os dados, estaremos interpretando de maneiras diferentes e veremos se eles correspondem a ideias exóticas como as extradimensões. Here we have, in CERN, Switzerland, a huge wheel. Inside that wheel is a Hindu god, and his name is Shiva. He does a dance of destruction inside that wheel, and his purpose is he is one of the triad gods, one of the greatest gods of Hinduism. Shiva, Vishnu, and Brahma. Brahma is the god of creation. Vishnu is the god of preservation. But Shiva is the god of destruction. The way the Hindu sees it is that when Shiva destroys, it's not for the purpose of annihilation. He destroys so that Brahma can come and recreate. So now when the Hindus, since they're scientists to CERN, they put this out there in front, and so what these people are doing with the collider is destroying what comes together, but for the purpose of recreating. O futuro circular collider é realmente vários projetos em um. A primeira fase imagina uma máquina que colide elétrons com as chamadas versões antimatéria, positrons. Pensa-se que todas as partículas tenham um companheiro de antimatéria, praticamente idêntico a si mesmo, mas com carga oposta. Quando uma matéria e uma partícula de antimatéria se encontram, elas se aniquilam completamente, com toda a sua energia convertida em novas partículas. Tais medições de precisão oferecem inúmeras possibilidades para novas descobertas. Uma das mais tentadoras é que Higgs poderia atuar como um portal que conecta o mundo da matéria anatômica comum que habitamos com o mundo oculto de partículas que de outra forma são indetectáveis. Cerca de 85% de toda a matéria do universo é escura, composta de partículas que nunca fomos capazes de ver. Let me tell you what antimatter, some of the characteristics of it. There are those that believe that for everything in the universe that is matter, that there is a corresponding antimatter. Corresponding. That there's a connection between the two. That matter, for example, take a piece of wood. It's matter. This is matter. This is matter. 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 It's something physical. Or it's something real, all right? If you act upon it, act upon that matter, it can burn wood, for example. You've acted upon it, but you've had to act upon it. You've had to do something to cause the wood to burn. Antimatter, on the other hand, is a very unstable thing that does not need to be acted on. Unless you do something to contain it, it's going to burn. It's very volatile, and it is very, very, very uncertain as to what all it's capable of doing. Antimatter is a product of this experimentation in CERN, Switzerland. Antimatter is coming from it. Antimatter is so powerful that one man says that one grain of antimatter is the equivalent of 4 atomic bombs that were dropped on Hiroshima. Stephen Hawking, a theoretical physicist, has warned these people, you are about to open Pandora's box. And once you open Pandora's box, you cannot put back in what came out of that box. A estrela abriu o poço do abismo.
E dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. When they produce antimatter, strange things happen. They took some of it and they put it in a college. They won't name the college, and for reasons I understand. And the college had the facilities to contain it. Antimatter has to be contained. So they put it in a college to contain it. Strange things started happening at the college. People started hallucinating, having visions. People were going wild. All kinds of crazy stuff was happening. Apparitions. In plain words, there's a connection between this stuff and the spirit world. Colisor de hadrons, um acelerador de partículas de 27 km de comprimento, que fica em um túnel circular a 100 metros abaixo da Terra, entre a França e a Suíça. Cientistas brasileiros e de todos os cantos do mundo querem conhecer, nada mais nada menos que a estrutura da matéria que forma todo o universo, incluindo os componentes dessa matéria e as forças que agem sobre ela. Para isso, o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que é a sede do LHC, conta com uma infraestrutura impressionante e muita tecnologia de ponta. Tecnologia para acelerar e fazer colidir partículas a 99,9% a velocidade da luz. Só mesmo com tanta energia, dá para desmembrar as partículas que formam o átomo até aparecerem as partículas fundamentais, aquelas que não podem mais ser divididas. Principalmente partículas que só existiam soltas por aí nos primeiros instantes do nosso universo, logo após o Big Bang. A origem de tudo e o evento mais energético de todos.